Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está na noite desse sábado aí na sua casa, que Deus em tudo possa te abençoar. Estamos na nossa EBD, aqui da cidade de Rio Largo, igreja pastoreada pelo pastor Arnóbio Tavares de Lima. Desde já queremos mandar um abraço para o pastor, para toda a sua família, para minha família também, minha esposa, minhas filhas, minha mãe. E que nessa noite o Senhor possa abençoar a tua vida através dessa lição, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos louvar ao Senhor com uma oração, abrindo esse trabalho, e na sequência louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eterno e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bênção, pela nossa salvação, bem como, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta noite para transmitir uma lição, Senhor, para os teus filhos. Que a tua mão, Senhor, possa estar conosco, que o teu Espírito Santo possa conduzir esse trabalho, bem como convencer e usar, Senhor, a cada pessoa que está a nos ouvir para aprender a tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, número 126, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. 126 da nossa harpa cristã, em nome do Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Estamos na nossa terceira lição, no terceiro trimestre do ano de 2020, lição de número 3, que tem como tema de hoje: o despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. Estamos estudando a lição que tem como lema durante esse trimestre: princípios divinos
em tempos de crise. Princípios divinos em tempos de crise. E a lição de número 3 é o despertamento renova o altar. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículos do 2 ao 5, do mesmo capítulo 5, mesmo capítulo 3, do 10 ao 13. Capítulo 3, do 2 ao 5, e depois do 10 ao 13, que diz: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, holocaustos contínuos, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando, celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos a esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo e as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade prática diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Muito profunda essa verdade prática. Satanás jamais derrotará um crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O texto áureo, o texto ouro, o texto principal da terceira lição diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Os objetivos dessa lição é elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa falar com você aí na sua casa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, a introdução, ela diz o seguinte, preste bem atenção. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se de uma necessidade que os homens passam a sentir e se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estar cada vez mais perto de Deus. Tópico 1 diz: o despertamento conduz o homem ao altar. O texto que nós lemos, irmãos, ele vai dizer do regresso do povo de Deus, que trazia o propósito no seu coração, que tinham vindo do cativeiro e precisavam ser muito firmes, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. O texto diz que o terror estava sobre eles. E eles perceberam, eles
iniciaram esse trabalho fazendo uma coisa que todos nós precisamos fazer. O tópico 1.1 diz assim: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Todo projeto, seja ele qual for, para ser inicializado, para ser referendado por Deus, para ser vaticinado pelo Senhor, ele tem que começar pelo altar. E o altar aqui, em contexto, quando eles voltaram do cativeiro pós-babilônico, que receberam a autorização para voltar para a sua terra, diz a palavra do Senhor que eles necessitavam erguer o templo de Jerusalém, os muros da cidade. Está escrito lá em Neemias também. É bom ler os 2 livros para que a compreensão da história seja melhor. Todavia, no texto em apreço, fala que Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, eles reedificaram o altar. Não reedificaram o altar em cima de uma outra base. Reedificaram o altar em cima daquela base do altar que estava destruído. O início do projeto deles, irmãos, eles foram conscientes e entenderam que não dá para fazer as coisas, não dá para combater com os inimigos de Deus. Os inimigos da obra de Deus são inimigos de Deus. Você tem seus inimigos, tem pessoas que não gostam de nós. Esses são inimigos pessoais, não tem muito problema. Mas quando esses inimigos, eles confrontam com a obra de Deus, eles estão confrontando com o próprio Deus. A Bíblia fala lá em Atos que o próprio Senhor fala para Paulo que dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. E eles perceberam que para ter sucesso na sua empreitada, para ter sucesso da reconstrução, visto que eles vinham de um período de cativeiro, eles precisavam consertar o altar. Eles precisavam reerguer aquilo que estava destruído. E o altar, irmãos, se você olhar bem, se você analisar bem, o altar, ele ficava logo na entrada do santuário. É porque tudo que nós vamos fazer tem que passar pelo altar. Todo o resto do processo que nós vamos adentrar na presença de Deus, ele tem que passar pelo altar. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.2, ele diz assim: todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Ele fala aqui: no tempo de Elias, nos dias do rei Acabe, segundo o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo do 16 ao 40, fala que no confronto contra Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado, que estava destruído. Veja que Elias não fez outro altar. Ele consertou o altar que estava destruído. O altar pode estar até destruído, está desmoronado, está quebrado, mas é o altar do Senhor. O despertamento e o fogo só vieram com Elias depois que ele consertou o altar, organizou. Então, para a nossa vida, fica uma lição, através dessa lição, com a proposta de aprendizado, que nós temos que consertar o nosso altar. Se quisermos ter sucesso na nossa vida espiritual e na nossa vida material, visto que entregamos ela ao Senhor, temos que consertar o nosso altar constantemente. E veja que o comentarista da lição, ele foi muito feliz quando ele fala o seguinte. Diz assim: depois que o fogo desceu, o povo exclamou: só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu depois do conserto do altar. O fogo de Deus, a resposta de Deus, só veio depois que Elias consertou o altar que estava destruído. Diz também: quando o piedoso rei Ezequias subiu ao trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa de Deus e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar todas as imundícias e purificar o altar do holocausto que havia sido substituído. Nós não podemos, irmãos, nunca substituir o altar do Senhor. Mas, presbítero Rubinei, para que serve o altar? O altar é o local de sacrifício. O altar, ninguém pode chegar no altar de mão vazia,
Por mais que uma pessoa fosse pobre, segundo a lei, ela tinha que oferecer 2 pombinhos, 2 rolinhas, em sacrifício, mesmo na sua pobreza, tinha que se oferecer. Altar é local de oferenda. Altar é o local onde a carne morre. Altar é o local onde a carne é queimada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, é importante reparar o altar, porque sem altar a carne não é queimada. Sem altar não há sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tópico 2.1.3, ele fala o seguinte: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi tão grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus, celebrar as festas, e o culto a Deus havia recomeçado. Parece que essa lição foi feita, apesar de ser feita há mais de 20 anos atrás, parece que ela foi feita para os nossos dias. Parece que ela é contemporânea para nós. Estamos para reabrir os trabalhos, louvado seja Deus, reabrir a obra do Senhor, não é? Os trabalhos presenciais. E eu louvo a Deus que quando estava lendo esse texto, eu me emocionei, porque parece que foi escrito para nós. Parece que precisamos, irmãos, com urgência, começar desde que vos fala, todos nós, de uma renovação das ideias, uma renovação do nosso entendimento, uma busca maior pelo altar, pelo sacrifício, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os judeus perceberam, aprenderam uma grande lição, depois que eles voltaram do cativeiro, mas nunca Israel sacrificou a algum ídolo. Depois do cativeiro, mais nunca entraram no caminho da idolatria, e mais nunca eles voltaram a sacrificar a deuses estranhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2 da lição, ele diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto, diz assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Se nós observarmos, irmãos, o antigo pacto, o sacrifício do altar apontava para o sacrifício de Cristo no Gólgota, no Monte Caveira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, 17, que todas as coisas subsistem por meio dele. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, para que tudo ele tenha proeminência, para que ele seja o primeiro, para que ele seja aquele mais importante, o precioso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 7. Tudo isso para que Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. É importante frisar duas coisas aqui. A primeira é que todo o sacrifício do antigo pacto apontava para Cristo. Aquilo era sombra, Cristo é a realidade. Aquilo era um antitipo e Cristo é o tipo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo é a realidade daquilo que se esperava através dos sacrifícios lá do antigo pacto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu achei interessante que o escritor, já falecido, já dorme no Senhor, ele fala o seguinte: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Diz: o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 6, do 6 ao 9. Vamos ler esse texto, é um texto muito bonito. Aos Efésios, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Na sua casa, se você estiver nos acompanhando, abra sua Bíblia, compartilhe dos textos conosco, em nome do Senhor Jesus, para que o aprendizado fique fixado na sua mente e você possa, assim, desfrutar de tudo que o Senhor tem para falar através da sua palavra. Está escrito assim, Efésios capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Diz assim: a saber,
que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou tudo. Ou seja, ele está dizendo aqui que Deus criou tudo e que este mistério estava oculto, mas que através da morte vicária de Cristo, ele foi revelado ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Na consumação dos séculos, Jesus enviou seu Filho, diz lá em Gálatas 4:4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Há algo importante aqui, irmãos, tanto na criação das coisas, como no sacrifício vicário de Cristo, na encarnação dele, como sua morte e ressurreição, a Trindade esteve presente. A Trindade esteve presente em tudo. Em todo o ato da criação, a Trindade esteve presente, bem como no ato da vinda de Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na sua morte e na sua ressurreição, a Trindade participou. É um Deus trino, Deus triuno, três pessoas diferentes, porém, na mesma essência. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo onipotente. O Pai fala, o Filho fala, o Espírito Santo fala. Diz lá em Jó 33:4 que o Todo-Poderoso me fez e o Espírito Santo me deu vida. Então o Espírito Santo, ele é criador de vida. Tópico B, ele diz assim: Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e em sacrifício. Algumas pessoas, né, de algumas denominações religiosas, acham que Jesus, ele veio para... faz aqueles filmes, né, sobre o sofrimento de Cristo, e tentam passar apenas o sofrimento de Cristo como um homem. Ele não morreu, irmão, porque Pilatos quis ou autorizou. Ele morreu porque ele quis. Jesus quis isso. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, que ele entregou a vida porque ele quis. Em 15:3, se não me foge a memória, ele diz: eu entrego a vida por amor dos meus amigos. Então veja que Jesus entregou a vida dele porque ele quis. Foi da vontade dele ele entregasse a si mesmo. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo ele na forma de Deus, não usou de usurpação em querer ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, tomando a forma de homem, de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós observamos que agora o altar foi lá no Gólgota. Segunda lição, ele tenta nos mostrar, né, que tanto o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, eles atuaram massivamente, atuaram para que este mistério que antes ele era oculto fosse agora revelado. O tópico 2.2 fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Diz assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Nenhum homem consegue entender, irmãos, as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Diz o texto, lá em Efésios capítulo 1:17, que o Espírito Santo ele revela. Diz que a função dele é iluminar os olhos de todo homem para que abra o seu entendimento e entenda a grandeza do poder de Deus que está sobre nós, manifestando a Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Efésios 1:19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que era Jesus, lá em Mateus, né? Está escrito na passagem, Mateus 16, que o Espírito Santo revela que Jesus Cristo era aquele prometido. Lá em Mateus 16, 17, quando ele está chegando em Jerusalém, é a última semana do Senhor, a última semana dele aqui na terra, está indo em direção a Jerusalém para a sua morte.
Ele pergunta: que dizem os homens, seu filho do homem? Um diz que tu és Elias, João Batista, ou algum dos profetas. Jesus disse: tá bom, mas vocês, que estão próximos a mim, que estão comigo todos os dias, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, recebeu a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reconhece que naturalmente seria impossível para Pedro reconhecer, porque nós só reconhecemos a grandeza de Cristo através da pessoa do Espírito Santo de Deus. É impossível para o homem, porque o homem carnal, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal só entende as coisas da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero fazer um adendo aqui sobre revelação. Lá no Monte da Transfiguração, não é? No Monte da Transfiguração, conforme o texto que eu li, lá em Mateus capítulo 16 e 17, Mateus capítulo 16 e 17, Pedro, quando recebe aquela revelação, irmãos, eles estão lá no monte, 16 e 17, Mateus 17, ele está no monte, né, a transfiguração, e lá embaixo ficam os 9 discípulos. O demônio pega um jovem que tinha epilepsia e joga no fogo, agora jogava na água, e os discípulos não puderam curar. E enquanto isso, Jesus está no monte, Mateus 17, e o corpo de Jesus se transfigura, fica em luz. Quando você vê na Bíblia, diz assim que Deus é luz. Luz ali no grego é nergeia. Daí vem a palavra energia, né? Daí deriva a palavra energia, foi traduzida para o português por luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, quando o corpo de Jesus se transfigura, ali aparecem ao lado de Jesus Moisés e Elias, tipificando o Antigo Testamento, não é? A lei e os profetas, Elias tipificando os profetas e Moisés a lei. Então, estava dizendo que estava passando a lei e os profetas e que agora era o advento do Messias, o advento de Cristo. Mas o corpo dele se transfigura. E Pedro, quando olhou para aquilo, disse: mestre, se tu quiseres, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Naquele tempo não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Quem foi que revelou para Pedro que aquele era Moisés, que aquele era Elias? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de revelar, o Espírito Santo tem a capacidade de ensinar, e o Espírito Santo tem a capacidade de explicar, e ele penetra até nas profundezas de Deus. Diz o texto: o Espírito penetra todas as coisas, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, lá no texto de Isaías 6, do 5 ao 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados, e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. O texto que nós lemos: levantou-se Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes Zorobabel, filho de Saltiel, para edificarem o altar de Deus. Eles foram despertados por causa da consciência de pecado. Foram despertados porque reconheceram que eles tinham ido para o cativeiro porque eles mereciam. E nós, irmãos, precisamos urgentemente de consertar o nosso altar. Eu conserto o meu, você conserta o seu. E assim nós buscamos a presença do Senhor. Às vezes falta fogo na nossa vida, falta a unção do Espírito. E quando eu falo fogo, não estou falando do batismo. O batismo é uma coisa. O fogo, o amor, a chama que ardeu em nossos corações no dia em que verdadeiramente aceitamos a Cristo. Às vezes falta-nos isso. O tempo vai passando, o comodismo, o costume, e viramos apenas meros religiosos e nos esquecemos de consertar o altar que muitas vezes, em muitas vidas, está em ruínas. E não queremos, irmãos, buscar, não queremos consertar, não queremos reparar. Vejam que fazia anos
que aquele povo não consertava o altar. Pelo texto, mais de 70 anos que eles não consertavam o altar. O altar estava destruído, estava em ruínas. Mas não precisamos, irmãos, de inovações. O que precisamos é de uma renovação. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Precisamos reavivar o Espírito Santo dentro do nosso coração para que Ele possa aceitar o nosso sacrifício. Tem muito sacrifício que Deus não aceita porque o altar não está devidamente organizado da maneira em que Ele quer. E não é todo altar que Deus derrama fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver isso um pouco mais para frente, no nome de Jesus de Nazaré. O tópico 3, ele diz assim: cuidado com as imitações. Nós já vimos o tópico 1, que falou sobre o despertamento conduz o homem ao altar. O tópico 2 diz que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O próprio Senhor diz que sem mim nada podereis fazer. Não pode fazer nada. Pode até cantar, pode até pregar, pode até pastorear, pode até ser um bom professor. Todavia, sem o Senhor, aquilo é uma coisa mecânica, é ensaiado, porque de muito se ensaiar alguma coisa se aprende. Toda a vida é uma coisa sem o Espírito. E na sequência ele diz que o Espírito Santo ele nos ensina, nos revela, explica e penetra em todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. Eu achei interessante, recentemente, alguém falou algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: daqui a pouco a gente volta para o cuidado com as imitações, falando sobre as grandezas de Deus. Quando o nosso altar, irmãos, ele está legal, ele está na posição que Deus quer, no alicerce que Deus quer, não é? A Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Quando está tudo do jeito que Deus quer, nós começamos a entender algumas coisas. Eu ouvi essa semana alguém falando, dizendo o seguinte, que o universo, eu fiz alguns anos de física na UFAL, e ali se discutia muito no laboratório de física a respeito do universo. Preste bem atenção. Alguns dizem que o universo é infinito, mas chegaram à conclusão recentemente que ele tem cerca de 93 a 94 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, em um segundo dá quase para chegar na Lua, em um segundo, é muito rápido. 300 mil quilômetros em um segundo. Então, se você viajasse, a velocidade da luz levaria 93 bilhões de anos para você chegar no final do universo reconhecido. E chegaram a essa conclusão por causa das ondas das cores. Agora é interessante. Alguém dizia antes que o universo era infinito. E eu me lembro que na discussão eu disse: o universo não pode ser infinito. Porque se o universo fosse infinito, ele era Deus. Porque infinidade e eternidade são atributos que só quem tem é Deus. Vejamos, se você tirar um ano da eternidade, vai sobrar o quê? Esse pastor estava falando. Eu achei interessante a fala dele. Vai sobrar a eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, vai sobrar o quê? A eternidade. Então nós não conseguimos entender a eternidade pela nossa mente. Nós não conseguimos entender aquilo que é um atributo exclusivamente de Deus. Porque se eu tiro 1 bilhão de anos, ano é tempo, unidade de tempo, então eternidade não é tempo. Eternidade é um atributo que pertence única e exclusivamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós só entendemos alguma coisa através da nossa mente, porque nós conhecemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim e habita em você que está a me ouvir. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não pertence a Deus. É necessário que o crente tenha o Espírito Santo na sua vida, para que possa iluminar, para que ele possa entender e para que ele possa compreender as grandezas do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com as imitações. Tópico 3.
Alguns dizem, está na lição, que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo do apóstolo Paulo havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, preste bem atenção. Alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade e em disciplina do corpo. Mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Tem movimentos que parecem até que é bom. Movimento que parece até que é algo plausível. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas. Preste bem atenção. Essa lição é uma lição antiga da CPAD, tem mais de 20 anos. Mas parece que foi feita para nós. Talvez alguns nem eram crentes quando essa lição foi feita. Nosso irmão Eurico. Não é? Mas parece que é para hoje. Está tão atual isso aqui. Não sei se você está sentindo que essa lição é atual. Eu acho que realmente a CPAD agiu muito bem em ter colocado essa lição. Veja o que diz. Também em nossos dias, os dias dele, mas para nós, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas, entre aspas, ou especialistas, sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir. Você já viu algum pregador que faz isso direto? Chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabe até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Eu passei em um determinado lugar que eu duvidei que aquilo fosse um santuário, fosse uma igreja. As pessoas estavam carregando as outras nas costas, parecia um show, desculpa a expressão, um show de banda de rock. Quando eu andava pelo mundo, por isso que eu estou falando que é do mesmo jeito. E eu disse, ali não tem o Espírito Santo de Deus, ali tem qualquer outra coisa. E as pessoas iam à histeria nesses movimentos, né? Mas não tem nenhum poder, não tem nenhum, as vidas continuam vazias, o pecado continua assolando a vida delas. E se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, essas pessoas que são enganadas por esses movimentos, eu não posso nem colocar ninguém no céu nem no inferno, porque quem faz isso é a própria pessoa. A decisão de ir para o céu ou para o inferno é da pessoa. Mas tem alguns movimentos desses que estão encaminhando o povo na direção errada, em nome do Senhor Jesus. Diz o texto: uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca do movimento que faz de suas reuniões, shows, com apresentações de cantores evangélicos, e nesses shows dominam aplausos. Preste bem atenção. Aplausos. Que altar é esse, irmão? Domina aplausos, gritos, vaias, assobios, e tem evento deles que tem até bebida alcoólica. Com jovens, está na lição. Eu estou lendo que está na lição. Jovens, e eu concordo com o que está escrito aqui, só para deixar claro. Jovens dançando e se requebrando de modo até sensual, enquanto os hinos, entre aspas, estão sendo entoados. Cuidado, este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste dos que assim procedem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esse não é o altar de Deus. Esse não é o altar do sacrifício. Esse é um altar a algum Deus estranho. Só não é o altar do Deus. Veja bem, voltando ao tópico 1. O altar, ele tinha um modelo, ele tinha uma posição no santuário, ele tinha regras. Louvado seja o nome do Senhor.
Só depois que fazia tudo isso, era que Deus aceitava o sacrifício. Algumas pessoas estão indo para esses eventos, né, conforme diz aqui, é o tópico 3, tá bom? Cuidado com as imitações. O autor deixa bem claro aqui, para nós temos cuidado com as imitações. E um aviso, irmãos, uma medicação, ela pode ter duas vertentes. Ela pode servir como remédio ou pode servir como vacina. Como vacina, você toma para quando a doença chegar, você já está protegido. Vacina da gripe, do sarampo, e tantas outras que tem, da poliomielite. Tomara que ache a vacina para o Covid-19. Vão encontrar em nome de Jesus. A vacina é antes, é uma prevenção. E o remédio? O remédio é depois que a pessoa já está doente. Então, o que está sendo tratado aqui hoje, com essa lição, que o altar produz o despertamento, ele produz a reparação do altar. Se não servir de remédio para nós, se nós estivermos doentes, que sirva de vacina, para que nós venhamos nos precaver, nos livrar de toda a má influência desses imitadores que tem por aí afora nesse mundo de nosso Deus. Diz assim: hinos sendo entoados, cuidado com esse tipo de imitação, porque pode fazer com que a glória de Deus se afaste daqueles que assim procedem. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como eu achei interessante, não é, a comparação que o escritor fez aqui. Ele diz o seguinte, está na nossa lição 3. Ele diz: é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, as patinhas, mas fica no mesmo lugar, porque não pode andar. Está virada, né? Movimenta, muito movimento, mas não pode andar para nenhum canto. Bem assim, são pessoas que procuram esse tipo de coisa, não se enchem da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está lá. Não buscam a presença do Senhor da maneira que deve buscar, porque a presença do Senhor exige sacrifício no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar claro também, altar, hoje em dia, né, na linguagem da igreja, passou a ser a parte, né, que fica ali os obreiros. Mas o altar, segundo a Bíblia, é o local onde a carne é queimada, onde a carne é sacrificada e onde nós doamos aquilo que nós temos em sacrifício a Deus, para que o Senhor receba, perdoe os nossos pecados e nos encha do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, tem um subsídio teológico que eu quero ler para você, em nome de Jesus. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele remorso, tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus, implorando força para viver uma nova vida. Arrependimento e conversão consiste numa só expressão, numa só experiência, porém exprime dois lados dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Vamos ler esse texto, em nome do Senhor Jesus. Estamos daqui a pouco encerrando a nossa lição, neste sábado à noite, não é? Que você tenha esse final de semana de deleite na presença do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim tempo de refrigério na presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o pecado só é apagado quando há um arrependimento genuíno na presença do Senhor. O Espírito Santo opera no arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida da pessoa, convencendo do pecado, convencendo da justiça e convencendo do juízo vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento também resulta da pregação da palavra do Senhor. Quando Deus manifesta-se ao homem, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a arrepender-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eurico Bergster, ele fez esse comentário. Louvado seja Deus. Eu queria, irmãos, que através desses rápidos minutos que predispomos aqui
para transmitir a terceira lição sobre Esdras, capítulo 3, versículos do 2 ao 5 e do 10 ao 13, que diz: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Veja, eles fizeram isso conforme a lei, porque restaurar o altar exige um modelo, exige uma sequência e exige a maneira correta para se fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, que o Espírito Santo possa, através da nossa vida, encontrar um altar de sacrifício sempre renovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz lá em Levítico que todas as vezes que era sacrificado, de manhã recolhia a cinza, colocava num canto à parte, para que fosse oferecido outro sacrifício. Que Deus em tudo possa nos abençoar, e que o Espírito Santo possa agir na minha vida e na sua vida. Que essa lição, ela possa ter encontrado em nós, em nosso coração, um local para produzir frutos dignos de arrependimento. Para encerrar, eu quero ler esse texto aqui que diz: os sacrifícios do Antigo Testamento certamente não foram criados por meio da autoexpiação humana. Eles apontavam para a expiação que seria oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Para cumprir o propósito divino, existe a necessidade de um sacrifício substituto para o perdão e libertação da restituição. O que o texto está querendo falar é o seguinte: nós só conseguiremos ter uma vida restaurada, ter uma vida equilibrada em Deus, se verdadeiramente o nosso altar estiver arrumado. Jesus, ele vem, ele, conforme lá em 1 Reis, lá com Elias, o fogo desceu, pegou o sacrifício, lambeu tudo, lambeu a água, as pedras. Ele gostou do sacrifício que viu. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler mais uma vez o texto áureo, texto ouro, texto principal dessa lição, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. O povo se chegou, e ele não orou. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu quero frisar mais uma vez: o altar do Senhor estava quebrado. Quem sabe eu estou falando para algumas pessoas que estão me ouvindo hoje no sábado, que está sendo transmitido essa terceira lição, sábado, precisamente a nossa terceira lição do terceiro trimestre, e dizendo para você o seguinte: preste muita atenção. Quem sabe seu altar já não anda tão organizado, pode estar quebrado, pode estar desorganizado, mas segundo a palavra, ainda é o altar do Senhor. Diz: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A tua vida, meu irmão, tua vida, tua família, tem que ser altar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que venhamos a reparar, que venhamos a ter um despertamento para renovar o altar da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para que Deus abençoe tua casa, tua vida, teu casamento, teu ministério, enfim, para que o renovo de Deus, não é, que foi o tema do nosso congresso desse ano, não é? Foi o tema do nosso congresso, ele possa, que o Espírito Santo possa atuar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos precisando urgentemente de um renovo de Deus, mas isso só depois que repararmos o nosso altar, em nome de Jesus. Na sua casa mesmo, feche teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus pela lição, pelo dom da vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, mas principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. Eterno, soberano Deus,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa aula, Senhor, por esses minutos que estivemos juntos com esse irmão, com essa irmã que está a me ouvir aí através dessa live, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar na nossa vida, possa estar na vida desse irmão, dessa irmã. Que o altar, Senhor, se porventura não estiver organizado, se o altar porventura, Senhor, na vida dessa irmã, desse irmão, estiver desorganizado, quebrado, Senhor, mas conforme diz o texto, ainda é altar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do teu nome. Meu Deus, eu posso, Senhor, pelos olhos da fé, contemplar, Senhor, esse irmão e essa irmã a partir de hoje, Senhor, renovando o altar, restaurando, Senhor, recompondo aquilo que possa estar fora do lugar, pedindo perdão, Senhor, pelos seus pecados. Quem sabe, Senhor Jesus, recebendo fogo do céu, recebendo o batismo com o Espírito Santo, recebendo cura divina, recebendo renovo na alma, Senhor, para que possa fazer a tua obra, Deus Todo-Poderoso, e que Cristo seja glorificado através da vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e amém. Louvado seja o nome de Jesus.